E no meio do caminho, o grupo que estava indo foi se perdendo, e por final não era no lugar que foi nos explicado. Foi 125 quilômetros depois. E aí foi ficando apavorante, porque já tinha passado até daquela fazenda margem, bem longe, já indo por rumo de Chupinguaia. Falei, rapaz, esse negócio não chega mais não. Saímos do asfalto e pega uma estrada, pega outra, até que chegou. Irmãos, o caminho, né, que nós estamos, às vezes acontece isso mesmo. Às vezes nós temos até uma visão inicial de onde nós queremos chegar, para onde nós queremos ir, não é isso? Mas no meio do caminho às vezes pode perder, a rota pode mudar, né? Uma coisa que eu acho muito legal quando a gente está usando ali o Google Maps, né? Que quando você está seguindo, quando você pega uma rua errada, né? Pega um caminho errado, ele nunca fala, você errou, sempre fala, calculando a rota. Então nós vamos aprendendo com esse bom pastor, que ele nos guia, que ele nos direciona. E quando nós saímos dali, do caminho, nós temos que recalcular a rota. Alguns têm tempo de ter essa rota recalculada, outros infelizmente não. Na última vez que eu ministrei, falei sobre o fôlego de vida, e nós estamos vendo isso, irmãos, porque nós estamos clamando a esse Deus para nos guiar enquanto nós temos vida. Todos nós sabemos que temos um chamado, todos nós sabemos o motivo da criação. Irmãos, nós somos especiais na criação, porque diante de tudo que Deus fez, todos os animais, com a sua força, com a sua beleza, com as suas habilidades, o Senhor nos dotou de inteligência, nos dotou com a habilidade de sermos conscientes, nos dotou com a conexão direta com Ele. E através do sacrifício que Cristo fez, nós tivemos esse acesso. Nós estávamos presos no pecado, nascemos pecadores, mas pelo sacrifício vivo, aquele sangue derramado, nós somos reconectados. Isso é importante, irmãos, que nós, para buscar essa direção de Deus, nesses dias corridos, com tantas coisas que nós fazemos, né? Muito se fala sobre as telas na criação de filhos. Muito se fala sobre não dar tela para as crianças. Só que nós que somos adultos, estamos impregnados das telas. Porque nós estamos acostumados a responder tudo. Ou quando acumula não responde nada, não é isso? Então, nós estamos naquela preso, né? Com muitas distrações, com muita coisa que tem nos corroído. E o primeiro ponto é, para eu saber essa direção que Deus me dá, a primeira questão é a tomada de consciência. É eu saber que eu preciso de alguém para me guiar. Eu preciso do meu Deus. Eu preciso do meu Pai. Essa canção, Perdão e Graça, eu acho ela linda, eu acho ela fantástica, porque é quando eu reconheço, eu tenho a tomada de consciência, aí eu mudo. Eu falo por mim, a pastora trouxe isso sobre essa correria, né, que nós vimos no segundo domingo. E o pastor Fernando trouxe algo, né? Quando a gente está em irmãos, né? Se um está um pouquinho mais acima do peso, irmão, vamos se cuidar, né? Se o outro está ali subnutrido, vamos se cuidar também. Não é isso? Eu agradeço minha pastora que ela indicou um endócrino fantástico na minha vida. Não é isso? A Érica também trocava as ideias. Evelyn é fantástica, gente. Ela gosta muito de tratar essa questão de alimentação saudável. Isso é fantástico, irmãos. Chegou um ponto da minha vida que eu estava tão corrido, que as pessoas me perguntavam, o que você faz? Eu não sabia dizer. Eu não sabia dizer o que eu fazia. E isso me incomodava. Por quê? Uma hora estava eu no meio da lavoura acompanhando o produtor. Outra hora estava eu dentro do Senão dando uma aula. Uma hora estava no IF, outra hora na EFA, outra hora estava dando curso no Senar. O que você faz, Frank? Aí eu só falava, estou na correria. E por final a gente não sabe o que a gente faz. E aí a gente se agonia porque estuda um trem, estuda outro, pega um diploma, pega outro e fala, não, mas isso aqui não está suficiente. O que você é? Não sei. Estou fazendo isso. Irmãos, mas esse bom pastor é aquele que ele pega, nos dá um chacoalhão, e se o Senhor está falando é porque ainda há tempo, a vida, tem como a gente fazer isso. Primeiro passo, irmãos, é admitir que precisamos deste guia. Eu gostaria que os irmãos pudessem projetar para nós, Isaías capítulo 53, o verso 6, para a gente ler isso aqui. Olha que fantástico. Olha só. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho.
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha isso, irmãos. A gente estava perdido. A gente não tinha salvação. A lei, ela foi necessária, tá? Não vamos ser contra a lei, não. A lei que Deus deu lá em Moisés, quando estava ainda naquele período do deserto, ela foi necessária. Porque nós só soubemos o que é pecado por causa da lei. Nós só sabemos que estamos infringindo algo porque tem a lei, não é isso? Seja ela a lei que estava aqui na Bíblia, né? Os 10 mandamentos e as 600 e tantas, né? Leis, ordenanças ali, seja a nossa Constituição, não é isso? Sabemos as penalidades, sabemos os nossos direitos e deveres, porque temos a lei. Mas Cristo veio, cumpriu ela integralmente, foi um sacrifício vivo, né? Eu já trouxe isso antes. Por que os anjos que caíram lá com Lúcifer não são salvos? Porque eles precisavam de um sacrifício por eles. E Cristo veio em forma de homem, ele não veio em forma de anjo. Vocês pegaram isso aí, irmãos? Ele veio por mim e por você. Olha isso, e quando nós reconhecemos que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso mentor. Estamos na Copa, né? E vimos ali um jogo atrás do outro, vimos a equipe técnica, vimos ali o treinador, né? O mentor do time na beirinha do campo, direcionando, gritando, mudando de posição. Ó, fulano, sai, vai outro ali agora. Irmãos, todos precisamos de alguém para nos guiar. Primeiramente é Cristo. Vamos pensar, nós tivemos quem nos criou, seja nossos pais, tios, avós, não importa quem foi que te criou, alguém teve ali. Tivemos nossos professores na escola, nós tivemos instrutor da autoescola, como tirar nosso CNH, não é isso? Tivemos sempre alguém para nos direcionar em alguma área. Se eu estou com um problema de saúde, eu vou procurar um médico, procurar um nutricionista, um psicólogo, não é isso? Se vamos para a academia, tem lá um personal, tem alguém para acompanhar, temos sempre alguém para nos direcionar. Claro que alguns nós temos que tirar, né, do bolso e colaborar, mas o Senhor nos deu um acesso gratuito, porque foi Ele que pagou. Olha aquilo ali, irmãos, que palavra linda. Toda a nossa iniquidade, todas as nossas dores, sofrimentos, fraquezas, humilhações, foi sobre Ele. Isso aqui é muito forte. Salmo 25, versos 8 e 9, diz o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e os mansos ensinará o seu caminho. Olha isso, irmãos. Isso aqui é fantástico. Ele nos guiará. Mas é aquilo que a pastora trouxe na abertura do culto. Não é isso? Que a gente não seja como os cavalos e os jumentos, porque esse precisa de cabresto, precisa da rédea firme e precisa do freio. Vocês já viram aquele freio que vai na boca? Ou se não só o que vai à frente aqui do focinho? Irmãos, e é difícil quando esse animal está sendo domado, né? Às vezes ele apanha. Hoje nós falamos muito de doma racional, mas antes era apanhando. O Senhor, Ele faz isso para nos dar direcionamento, para nos dar limite. Nós precisamos de limite em algumas áreas da nossa vida, não é? Aquilo que nós estamos correndo, estamos desesperados, estamos ali ansiosos, o nosso corpo começa a inflamar, uma hora estoura algo e nos para. Irmãos, se nós não paramos, algo vai nos parar. Isso a gente pode ter certeza. O segundo passo, irmãos, nós já vimos que nós precisamos admitir que precisamos de alguém para nos guiar, não é isso? Mas o segundo passo é pedir com fé. Olha isso aqui, irmãos. Mateus 7,7, irmãos, pode projetar para nós ali? Isso aqui é uma orientação fantástica. Olha isso. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Irmãos, o Senhor, isso aqui foi Cristo falando mesmo. Olha, nós já trouxemos no final do mês passado sobre esse ponto, né? O ponto do pedir, o ponto de bater na porta, não é isso? De clamar verdadeiramente. Abacuque 2:1, irmão, projeta para nós rapidinho aí, por gentileza. É muito forte. O Senhor vem dizendo assim, ó:
Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Irmãos, se nós queremos ter uma vida com Cristo, se nós queremos vencer as dificuldades, se nós queremos avançar, se nós queremos superar os nossos desafios, precisamos desse Senhor. Precisamos confiar verdadeiramente, precisamos fazer o ato de fé, irmãos, não é só na parte bonita, não é só no domingo, não é só no culto de terça, não é só na tarde de esperança com as irmãs, não é só nos encontros das redes. O ato de fé, ele começa, irmãos, é na intimidade. Senhor, não sei fazer um jejum, aí você começa, vou fazer um jejum de Daniel. Já fiz, irmãos, mas para que era o jejum de Daniel? Ele fez esse jejum porque ele queria ver sobre o final do tempo. Eu estou querendo saber do final do tempo? Às vezes eu estou precisando saber do que eu preciso para essa semana. O Senhor tem aquela orientação. Pai, como que eu devo jejuar? Como que eu devo me purificar? Não é isso? Ah, Senhor, o que eu devo estar fazendo? Qual o próximo passo? Então, o Senhor, Ele vem dando essa direção a nós. Peça com fé por direção. É pedir com vontade, irmãos. É estar verdadeiramente com vontade. E aí nós estamos pedindo, só que quando a gente está falando ao Senhor, para Ele dar direção, o que Ele precisa fazer conosco? Você está falando com alguém, para a conversa fluir, você precisa do quê? Que a outra pessoa fale com você de volta, não é isso? E aí às vezes a gente espera que o Senhor fale com a voz audível, aquela voz de trovão, aquela coisa, mas a gente não olha às vezes o pássaro que passa à nossa frente. E aí nós vamos entender o seguinte: quem que está ouvindo? Né? Hoje na internet está cheio de posicionamentos, né? Está cheio de pessoas falando de tudo, e não tem um pingo de vergonha de falar, de expor, de mostrar. Irmãos, eu escutei uma frase recente, e assim, ela é muito legal. Eu já trouxe, acho que no devocional para os irmãos. Porque é o seguinte: quando o ouvido está aberto, a mensagem é ouvida. Mas, irmão, eu estou aqui sentado, eu tenho 2 ouvidos funcionando perfeitamente. Como é que você está dizendo que eu não estou ouvindo a mensagem? Porque às vezes seu ouvido não está aberto de verdade. Porque às vezes você está sentado mexendo no celular. Você está sentado agoniado se mexendo. Você está sentado ansioso com o que você vai comer depois que acabar o culto. Está ansioso para chegar em casa e fazer ali o scroll, né, ali no Instagram. Está ansioso para saber o que eu vou fazer na semana. Eu falo, irmãos, que eu estou falando, porque eu já fiz isso, tá? De estar agoniado, meu Deus, eu preciso chegar em casa, arrumar tudo, porque segunda-feira é amanhã, segundona. E a palavra do Senhor, né, na parábola do semeador, acho lindo. Eu quero ler com os irmãos a parábola do semeador, porque nós vamos aprender algumas coisas. Nós aprendemos nos devocionais, no livro de Samuel, né, que precisamos ter o que? A mente aberta. Porque quando Samuel estava na casa de Eli estava ali, era o sacerdote, ele era o juiz da época. O que acontece? Eli já estava cego, surdo espiritualmente. E o Senhor fala com Samuel ainda criança, e ele fala: eis-me aqui, Senhor, você nunca ter ouvido aquela voz. Irmãos, nós vamos aprender também a separar o tempo para ouvir e eliminar as distrações. Então eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 13, e vamos ler ali a parábola do semeador, irmãos. Olha que linda. Vamos ler ali a partir do verso 3 até o verso 9. Amém? Vamos lá então. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60,
e outro a 30. Verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, isso aqui é necessário. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos ver isso nas cartas lá do Apocalipse, que sempre fala, né? Quem tem para ouvir, quem tem ouvido, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, vai chegar o tempo que a presença do Senhor ela vai se apartar dessa terra. Vai chegar um tempo que nós seremos perseguidos. Haverá um tempo, irmãos, que a gente não vai conseguir ter acesso mais. Porque a gente acostumou a carregar a Bíblia no celular. Irmãos, o nosso celular, ele contém a Bíblia, mas não é a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que se revela a nós. Eu já trouxe esse testemunho que no começo da minha caminhada cristã, eu sempre era doido que alguém revelasse alguma coisa para mim no culto. E no dia que não falava nada, eu falei, Senhor, o negócio hoje foi fraco. Até que um dia alguém chega e fala bem assim, o Senhor quer falar com você, mas Ele quer que você escute da boca dEle. É da palavra, e apontou a Bíblia para mim. Irmãos, então, olha isso. Vamos pensar isso daqui. Nós precisamos separar esse tempo mesmo. Porque ontem eu estava na estrada, né, e passando perto daquelas fazendas, saindo carreta, agora começou a colheita do milho, e escoando para levar para os secadores, lá para os silos. E aí eu vendo vários caindo, várias sementes, né, ali caindo à beira da estrada. Teve um trecho que tinha muito. E não foi nem local de acidente, não, só que foi caindo mesmo, porque enche tanto, né, começa a cair. Aquilo me fez pensar, né? Eu estava ali, e ontem eu fui de carona, então quando você está de carona, você presta mais atenção nos detalhes, né? E eu fui reparando, falei, olha, isso aqui é uma semente que foi uma tecnologia de primeira, foi melhoramento genético. É tanta cultivar lançada que a gente não acompanha. Cada empresa tem seu cultivar. Então, foi melhorado para maior produtividade, foi melhorado para resistir a alguma praga, alguma doença, tolerar alguma questão climática. Teve ali uma produção, então alguém monitorou, alguém adubou, né? Alguém preparou essa terra, não é isso? Precisou de água, precisou do tempo certo, precisou de maquinários caros. Para a colheita mesmo nem se fala, né? Uma colheitadeira de milhões aí. Alguém colheu, olhou lá a umidade, olhou o estado fenológico, olhou cada detalhezinho para colher. E aí se perdeu no meio da estrada. Já caiu ali. As finalidades que teria, já foi. Irmãos, quantos de nós conhecemos que escutou a palavra? Quantos que veio para a igreja no dia do apuro, no dia do desespero, quando alguém faz o apelo, vem até a frente, chora, se ajoelha e diz, Senhor, estou aqui, no outro dia esquece. Eu fui esse, porque eu chorava, eu ia à frente, eu até aceitava ali, sabe o famoso aceitar Jesus? Eu era desse, depois eu falava, mas eu sou crente da igreja católica, eu não aceito esse negócio não. Irmãos, e a gente vai indo, vai voltando, vai se iludindo. Irmãos, quantos têm a palavra imputada no coração, cresceu na igreja, tem ali, tem escola bíblica, tem vários momentos de estudo, tem os acompanhamentos pastorais, nós temos ali preparo de batismo, nós temos tantas coisas, discipulados, temos lideranças, mas nós, às vezes, nos perdemos. Não é isso? Me frustrei com o irmão. Mas o irmão fez tal isso. Meu querido, todos nós somos chamados para sermos enxertados como ramos da videira verdadeira que é Cristo. Fazemos parte de um corpo, não é isso? Rapaz, se a unha está grande demais, está machucando, se você é olho, meu querido, você não tem nada a ver com aquela unha, não é isso? O cérebro, a cabeça, vai dar direção, corta aqui essa unha, está machucando, não é? Então, irmãos, se o cabeça da igreja é Cristo, por que a gente quer tomar o lugar dele? Nós pedimos orientação, nós clamamos por muita coisa. Quantos que pedem oração quando está doente, quando alguém está doente, até vem nas campanhas, no dia que vem a cura não pisa o pé, porque essa igreja é lotada. Senhor, meus amados, vamos agora hoje aos nossos avisos dessa semana. Não é, irmãos? Não era nem isso aqui que estava anotado não, tá, irmãos? O Senhor, eu clamei a graça do Senhor hoje para vir aqui. Porque a gente fala, quando vem o convite, a gente aceita, mas o Senhor, primeiro Ele ministra.
ministra em mim e falou assim, quando veio aquela canção do perdão e graça, eu pedi perdão ao Senhor porque eu fui desses. Quantas vezes pedi oração por alguém da minha família? Quantas vezes eu achei que era necessário uma libertação, uma cura, quando melhora as coisas, eu pego o beco. Quantas vezes, não é isso? Mas o Senhor, Ele tem graça, o Senhor tem dado palavra, o Senhor tem dado livramentos, um atrás do outro para todos nós. Não é isso, irmãos? E aí o Senhor, Ele nos ensina, tira as distrações, tira um momento para poder escutar, para escutar a voz. Adão, quando era chamado, o que acontecia com Adão? Ao final do dia, não era isso? Antes do pecado, né? Adão e Eva eram um só. Quando o Senhor chamava Adão, chamava os dois, e vinham os dois na presença do Senhor. Irmãos, qual que é o seu horário? Qual que é o meu horário? De repente, nem todos nós conseguimos levantar e fazer nosso devocional ali bem cedinho, que a gente já acorda para os nossos compromissos. Mas às vezes no horário de almoço, às vezes ao final da tarde, porque se deixar para de noite, você chega tão cansado, que por final você está orando, Senhor, abençoa minha família, abençoa abençoa o Satanás, Senhor, porque você não sabe nem quem está abençoando mais. Não é isso? Abençoa o inimigo, Senhor. Então, nós temos que ter esse tempo, sem distração, para ministrar a palavra. Irmãos, a gente não precisa ler a Bíblia toda de uma vez, mas que aquela palavra, ela possa ser viva em nós. Nós estamos tendo aqui essa... Gente, que semana poderosa foi essa, hein? Essa semana dos devocionais, nossa Deus, eu já ficava esperando. Já alguém mandava, que irmão mandava o Japão, colocava, né? Seja no carro, em algum canto, em algum horário dava certo. Irmãos, vamos ver aqui o dia que, vou falar do dia que eu ministrei, o dia que foi falar sobre Absalão. O cara foi descrito na Bíblia que ele era lindo. Tinha um cabelo que pesava quase 2 quilos. Que não tinha defeito, nem do alto da cabeça, nem a planta dos pés. O cara não tinha defeito nenhum. Nenhum. E você já pensou? Está ali, seu nome, Antônio, o homem mais lindo que não tinha defeito. Andrew, Pastor Ian, a Varolha agradecendo. Frank de Paula, mais lindo. Nós não tivemos essa graça, mas o homem teve, de estar lá, né, irmãos? Escrito. Mas o Senhor sabe de todos nós, né? Ele tem tido misericórdia de nossa vida. Irmãos, o homem foi descrito, filho do rei Davi. O cara tinha tudo. Mas aconteceu uma situação com a irmã, ficou ali remoendo, porque nós queremos justiça. Nós queremos justiça e aí nós derramamos sangue. Às vezes não é lá dando um tiro na cabeça de um, às vezes não é dando uma marretada no outro, mas a gente tira sangue, sabe como? Com a nossa língua. Falando, apontando, botando o outro na confusão. Nós temos sangue nas mãos. Isso é perigoso, isso é doloroso, não é, irmãos? Às vezes relações são quebradas muito mais pelo que falamos do que pelo que é falado, do que pelo que é feito, pelo ato físico. Mas, olha só, ele mata o irmão para vingar uma irmã. Com revolta do pai, ele pega e acha, né, ele ficou fugido, depois foi, né, resgatado, de volta, voltou para a presença, depois de anos fora, e aí ele pega, ele entende que a unção está no trono, que a unção está na função. Quantos de nós já achamos isso? Lá no nosso trabalho, mas fulano foi colocado para aquela função, eu sei que eu tenho mais capacidade. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? E se remoer por dentro, até entender que era a graça do Senhor que está nos livrando daquele momento. Quantos aqui já assumiu compromissos na igreja, em casa, no serviço, fora do tempo e sofreu, pereceu por isso? Eu falo porque quando a gente chega na caminhada cristã, a gente está animado com tudo, né? Eu ia de segunda a segunda, irmãos, não perdiam nada. O negócio era domingo era culto, na segunda tabernáculo, na terça escola bíblica, na quinta tinha um pequeno grupo em casa, sábado culto de jovens, ia para os evangelismos. Irmãos, tem boca de fumo, nós entramos nesse Colorado orando. Depois o pastor falou, mas você entrou? Eu falei, entrei, não sabia o que era não, mas entrei, o povo orou, chorou e saímos. Irmãos, com 20 anos de idade, né, a gente está cheio de energia. Mas aí, a realidade vem batendo, as coisas vão mudando. Chegou um tempo que eu fui levantado líder de jovens.
tinha um pequeno grupo na minha casa. Veio 3 meninos comigo quando eu fui multiplicado. Os 3, estava tudo perto de pular da igreja, já estava fora já. Aí aquilo me frustrava. Eu falava, nossa, mas a galera que já toca, que faz não sei o que lá, está tudo no outro pequeno grupo. Não é isso? E aquilo me frustrou. E o que me deu mais ainda quando alguém um dia falou bem assim para mim, mas isso aí foi difícil para você porque você está lutando com seus braços. Você não clamou ao Senhor. Eu falei, Senhor, não estou escutando isso não. Tanto que a gente ora, que jejum prepara. Mas, irmãos, aquilo, você pode ter o perfil. Você pode ter o chamado. Mas aquilo, bênção, né, que nós achamos que é bênção, fora do tempo se torna maldição. Absalão tinha tudo. O homem era filho do rei. Ele poderia ser, né, aquele quem Deus levantasse para seguir o legado do pai. Quantos filhos se desesperam para pegar um pedacinho de terra do pai e com o pai em vida? Não vamos pensar só no jovem rico, lá no filho pródigo, não. Hoje, quantos que falam bem assim, olha, eu sei que eu estou querendo fazer, vende um pedaço de terra para eu dar um rumo na minha vida. Ou vende lá aquela data, vende tal coisa. Irmãos, herança só vem depois que morre. Eu sempre deixei claro uma coisa lá em casa, assim, até eu e minha esposa temos esse pensamento conjunto. Não tem um pingo de pressa de receber herança. Porque o dia que eu receber herança, seja da minha mãe, seja do meu pai, eu sei que eles não estão mais aqui comigo. Irmãos, pode ser lá um lote de 40 alqueire, um lote de 1 alqueire, não importa o que vai ser herdado. Mas no dia que herdar, eu sei que eles não estão mais aqui comigo. Então é assim, irmãos, não tenhamos pressa daquilo, né, que não é o tempo. Então, muito importante receber a resposta do Senhor. E aí, por último, irmãos, confiar em Deus quando nós não entendemos o caminho. Não é isso? Vamos ver aqui Êxodo 9:1, por gentileza, irmãos. Vamos estar abrindo aqui a palavra para a gente estar fechando. Que essa noite, essa palavra foi muito linda, irmãos. Entender que o Senhor, Ele quer nos direcionar, quer nos guiar aos passos verdejantes, né, às águas tranquilas, Ele nos conduz. E olha só, depois o Senhor disse a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Irmãos, olha isso daqui, quando o Senhor Ele diz, irmãos, quando o Senhor decreta, você vai pisando e o caminho vai sendo feito. Porque o povo chegou lá no Mar Vermelho, não tinha condição de passar. O Senhor novamente fala com Moisés, toca o teu cajado, que eles vão passar. Irmãos, eles passaram, olha só, estava tudo, aquele mar, quantos mil anos estava ali? A água saiu que ficou sequinha, esse povo passou. Aquela multidão de gente, homens, mulheres, crianças, animais, todas as suas riquezas. O Senhor, Ele abre caminho. Lá no meio do deserto estava com sede, falou, toca com o teu cajado e fere a rocha, saiu água da rocha, que saciou assim todo mundo, os animais. Precisava comer, o Senhor mandou o maná do céu, a porção diária. Irmãos, nós entendemos que deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem, aprendizagem. A provisão do Senhor para o dia ela é necessária, mas vai chegar um momento que Ele vai mandar tocar de novo ali, vai chegar um Josué diante do Rio Jordão, onde vai tocar, as águas vão parar de fluir, e esse povo tem que passar de novo e ganhar ali a sua Jericó. Foi tocado essa noite aqui. As muralhas vão cair, mas vai chegar o tempo que vai parar o maná de cair do céu, você precisa trabalhar. Não é isso? Então o Senhor vem nos dar direção, irmãos. Que nós aprendamos que nós precisamos de alguém para nos direcionar, e esse alguém é Jesus Cristo. Clamar pelo mover do Espírito Santo, porque Ele está em nós. Pedir com fé, e não somente clamar, mas escutar. Seja escutar Ele, lendo a palavra, num período de jejum, um período de renúncia. Saber separar o tempo para a gente caminhar com o Senhor. Não é isso? Saber discernir o que o Senhor quer para nós. E nas nossas dificuldades, o Senhor nos aperfeiçoa, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não é isso? Eu sou unha, o outro é joelho, o outro é tendão, e assim nós fazemos parte desse corpo.
firme nós estamos. Que o Senhor venha dar graça a essa igreja, aos irmãos que estão em casa, para que nessa semana saibamos buscar por direção. E eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé para a gente estar orando. Logo em seguida, está convidando a pastora Cláudia. Vamos orar neste momento, irmãos. Eu sei que está pertinho do horário, mas vamos clamar a nós aqui neste momento, vamos clamar ao Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, a direção para a nossa vida.